política moderna é que, no final do século XIX, a nova ordem mundial da época decidiu que o século XX vai ser o século da dominação das empresas, dos empresários. E assim eliminaram o reinato russo, eliminaram o reinato otomano, eliminaram o austro-hungário, eliminaram várias. A francesa já foi na Revolução Francesa. Outro dia podemos falar das causas, como que isso aconteceu, não tem problema. Ficou só alguns reinatos na Europa capitaneados pelo o reinato da Inglaterra. E na própria Inglaterra, com a Revolução dos Camponeses, de novo organizada pelos detentores do poder europeu, impuseram o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, que ela reinaria, mas não governaria. E com as guerras de 100 anos, o controle financeiro dessa ilha inglesa, centrada na cidade de Londres, estava na mão também dessa gente. Então, eles teve poder político, porque eles governavam o Estado, tem poder econômico, porque controlavam os bancos, partiram para controlar financeiramente todos os países do mundo, controlando os bancos centrais do mundo. Na próxima vez podemos falar da relação da Inglaterra com os Estados Unidos, porque não tem mais tempo para isso. Mas, de qualquer forma, essa ala anglo-saxã, quando os Estados Unidos é formada, inicialmente pelos protestantes, fugindo das inquisições na Europa, né? Eles foram um país novo e se acha livre. Não, a Inglaterra não quer perder. Ele perdeu sua força militar, mas ele não quer perder o controle do mundo. Aí ela quer ainda continuar taxando os americanos para pagar imposto. E nesse processo de pagar imposto que os americanos se revoltam, aí faz aquela coisa do Boston, do Tea Party, e pouco a pouco ela se consolida e domina a Inglaterra com a introdução dos comerciantes, dos banqueiros. JP Morgan entra nos Estados Unidos, traga dinheiro, começa a explorar o petróleo. Os protestantes que vieram antes eram produtores agrícolas, donos de terras, eram cidadãos. Quando os novos ricos entram, eles começam a competir. Esses entram na indústria do petróleo, na indústria das armas, na indústria da farmacologia, da farmacopia, entra na indústria do arma, petróleo, farmacopia e alimento. Esses caras acabam tendo muito dinheiro, são rico novo, ligado à Inglaterra, ao Banco da Inglaterra no sentido. Eles fazem uma manipulação grande, também tem tudo um processo aí, mas eles fazem uma manipulação inteira onde domina o Banco Central americano. E no momento que domina o Banco Central americano, domina o país americano, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também é chamado país livre, não sei quanto que livre ele é. No nível da geopolítica, ele é dependente do poder de Londres. E o poder de Londres é ligado também naquela aliança com a igreja todo. Então, gente, essa aliança anglo-saxã, ela teme deste século XIX antes no final lá, para eliminar o Império Otomano, trouxeram a Rússia na guerra contra o Império Otomano, disseram que vão lutar junto, a Inglaterra e os russos iam lutar contra o Otomano, a Inglaterra escapou e deixou a Rússia lutando sozinha até que cansou. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava cansada, já não podia participar, e a Primeira Guerra Mundial, você sabe como que ela foi, a Alemanha estava ganhando a guerra, se você nunca ouviu isso, eu acho que você tem que pesquisar, estava ganhando a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e no momento que o rei da Inglaterra assinar a citação que perdeu, ela recebe uma ajuda dessa força europeia subterrânea, vou dizer, essa força política europeia subterrânea, que envolve os Estados Unidos e a Inglaterra através do Tratado de Balfour. O Tratado de Balfour promete a essa força a criação do Estado de Israel, que é uma coisa fantástica, porque ela não era dona do Israel, mas essa criação, aí os Estados Unidos entram na guerra, e eles entrando na guerra, eles vencem a Alemanha,
e a Alemanha é taxada muitas coisas. A visão principal dos anglo-saxões é nunca deixar os alemães e os russos se uniram. Porque se um dia isso acontece, os alemães têm avanço tecnológico e intelectual muito grande, os russos têm minérios e uma terra incrível, eles se unindo, a Europa se torna uma potência que não precisa dessa mudança, cujo objetivo agora, em algum momento ele diz que o objetivo inteiro da geopolítica é controle dos minérios. Mas por que se procura controlar os minérios? Para exatamente alcançar o que é chamado Full Spectrum Control, controle de todas as nações. Quando me lembro disso, eu me lembro do Senhor dos Anéis, onde falava que entre 6 anéis que foi criado, tinha um anel para controlar todos os demais. A meta era isso. E, portanto, com o fim da União Soviética no século XX, em 1989, mais ou menos, os Estados Unidos promete aos russos, à União Soviética, ao Gorbachev, que não vai ir mais em direção à Rússia, que vão parar lá na Alemanha. A União Soviética abre mão da Alemanha do Leste, forma o grande país alemão. E nesse ponto também é interessante notar que para Bhatranjan Sarkar, de novo, esse Maitri Krishnamurti do Tantra, ele visitou a Europa, foi na Alemanha e fez questão de ir nesse muro que separava a Alemanha do oeste e do leste. Ele apontou esse muro com o dedo e disse que em breve esse muro vai despedaçar em pedaço e haverá a reunificação desse povo alemão. Da mesma forma, ele diz para os povos da Coreia, a Coreia também, da mesma forma ele diz para os povos do Vietnã. No Vietnã já aconteceu, é um país já, a Alemanha já aconteceu, e em breve também veremos a reunificação dos coreanos. Como que vai acontecer? Vamos ver como esse jogo geopolítico vai ser levado. Então, a Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, esse ala anglo-saxão, esse poder anglo-saxão que acabou dominando a Europa inteira, ela entra com a Segunda Guerra Mundial. Aí eu não posso falar muito aqui, porque realmente é muito controversial o que eu posso falar aqui, porque demonizaram o Hitler tanto, eu não estou falando que ele é um santo, ele é um demônio. Mas ele não foi só um demônio que participou no processo. Um demônio só não era suficiente para criar tanta miséria nesse planeta Terra. Mas pulando esse aspecto, que se alguém se interessar, podemos conversar mais tarde sobre essa questão, mas Hitler, você pensa bem, pensa assim, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é taxada de um monte de coisas. É pobre. Em 10 anos, a Alemanha se tornou o país mais poderoso da Europa. Como que aconteceu? Através dos investimentos de empresas americanas na Alemanha. Para meus irmãos que ficam brigando a esquerda e direita, é bom saber que nos Estados Unidos, na época, tinha partido da esquerda e direita. Lá, a esquerda americana estava se fortalecendo e começou um movimento do sindicalismo. E devido a esse movimento de sindicalismo, os empresários e investidores americanos se sentiram muito mal, estão perdendo dinheiro com essa coisa do sindicalismo. E partiram para apoiar um novo líder do novo mundo, do mundo antigo, que era a Alemanha, o Hitler, que ele era um capitalista, negociador, focada e determinada, que dava muita oportunidade para os negócios. Aí você vai encontrar a General Motors investido lá, você encontra a Ford investida na Alemanha, todos os aviões do Hitler era da General Electric, a EGM. Então, gente, esses investimentos americanos, agora vocês vão ver na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde. A guerra de perda da Alemanha foi lutada na Rússia, na União Soviética. Os russos vieram até a Alemanha, bombardearam, mas a destruição da Alemanha aconteceu pela decisão política do governo americano
totalmente amedrontar o povo alemão. Junto com amedrontar, depois colocaram um complexo de culpa muito grande. E depois desse complexo de culpa, vocês analisam quais foram as propriedades bombardeadas, você vai encontrar que esses investimentos americanos não foram bombardeados. Então as bombas sabiam, esse não pode bombardear, aquilo ali vou bombardear. Tudo luta geopolítica anglo-saxã contra a Alemanha. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a estrutura estadual da Alemanha é totalmente dominada, ocupada pela essa força. Os Estados Unidos criam uma base lá, seus serviços de inteligência são ocupados, tudo. A Alemanha, por 100 anos, não poderia ser permitida de desenvolver nenhum exército. A França, o general de Gaulle, está lutando, ele foi na Inglaterra de lutar para lá. No final da Segunda Guerra Mundial, a oposição contra Hitler, que era o general de Gaulle, os americanos não querem que o general de Gaulle volte a ser o presidente da França. Eles querem, quem é esse que eles queriam? Eles queriam o governo do, não me lembro o nome desse cara, o governo que cooperou junto com os alemães na época, né? E, portanto, o cara que cooperou com os alemães, os americanos querem manter ele no poder. Por quê? Porque ele é submisso. Ele é submisso, ele era submisso aos alemães, agora vai ser submisso aos americanos. O general de Gaulle insistiu, lutou, entrou no poder. Depois de 2 tentativas de assassinato contra ele renunciou. A partir do general de Gaulle, nunca a França teve um presidente nacionalista. E, portanto, o único que entendeu a situação e que tentou remediar, mas também ele mesmo diz que ele entende o que está acontecendo, mas ele não tem o poder de mudar. Foi o François Mitterrand. François Mitterrand era presidente mais ou menos nos anos 84, 85, 86, mais ou menos. Ele ficou na presidência por 2 septenatos, de 14 anos. Então, a França também, portanto, foi também filtrar todos esses presidentes que você vê da França hoje, o Macron, o Hollande, o Sarkozy, toda essa gente são formada na nova Europa, conduzida pelo século americano. Então, gente, fim da Segunda Guerra Mundial, se consolida o controle da Europa e, portanto, os únicos poderes mundial forte que não se controla são a Rússia, a China, e os países do terceiro mundo são controlados pelas suas misérias, pela sua incapacidade de criar liderança. Isso não é o problema. A América Latina, o Brasil, se torna retaguarda dos Estados Unidos, significa região de controle dos Estados Unidos. E, portanto, hoje estamos observando uma guerra contra a Rússia, uma guerra precipitada, aliás, de um lado, pela crise nesses países europeus, por outro lado, que o plano de destabilizar o Oriente Médio, da Síria, do Irã, de todas essas coisas, falharam exatamente pela interferência da Rússia. A Rússia se tornou um obstáculo grande na realização desse que chamamos do Full Spectrum Control. Aí, em 2014, se organiza o golpe do presidente da Ucrânia, e a partir de 2014 reforça o exército ucraniano com o intuito exatamente de dar um golpe muito forte à Rússia. A Rússia, não estou falando que a Rússia é santinho, Putin não é santinho, tá? Putin é o agente do KGB, toda essa coisa, mas com certeza ele é um nacionalista russo, E como nacionalista, ele se precaver, ele cai na armadilha de tentar ocupar a Ucrânia. E essa luta desencadeia o que hoje chamamos guerra de procuração entre a Rússia e a OTAN. A OTAN, gente, é uma palavra só para esconder. Ele é um humano e daqueles bem assim reptiliano, daqueles que quer ir Manda ele. avançando. Cérebro bem límbico ainda, né? Eu quero amontoar.
Não, não, assim, ó, ele, como os outros, são tudo iguais. É. Essas estruturas de poder que estão levando essa geopolítica, matando milhões de pessoas, são tudo iguais. Não dá para dizer que um é do bem, outro é do mal. Se tudo são, tudo são. Mas nessa geopolítica, que agora vamos